Existe uma razão pela qual apenas 3% da população controla 87% da riqueza mundial. Não é sorte. Não é herança. E definitivamente não é o que ensinam nas escolas. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir 7 princípios financeiros tão poderosos que foram deliberadamente ocultados da maioria das pessoas. E quando terminar de assistir, você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma. Fique até o final, porque o 7º princípio é o mais perigoso de todos. E é exatamente por isso que ninguém fala sobre ele. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você trabalha duro, acorda cedo, se esforça, mas no fim do mês o dinheiro simplesmente desaparece? Você não está sozinho. A verdade é que 97% das pessoas vivem nesse ciclo vicioso. E não porque são incompetentes, mas porque nunca aprenderam as regras reais do jogo. Warren Buffett disse algo que deveria estar escrito em letras garrafais em todo lugar. Não é preciso fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Mas aqui está o problema. As coisas simples que realmente funcionam são exatamente as que ninguém te ensina. Vou te contar uma história. Havia um homem chamado Carlos. 32 anos, 2 empregos, conta sempre no vermelho. Ele fazia planilhas, assistia vídeos de finanças, baixava aplicativos de controle. Mesmo assim, todo santo mês terminava do mesmo jeito. Zerado. Frustrado. Ele começou a acreditar que o problema era ele, que talvez não fosse inteligente o suficiente, ou que simplesmente não tinha nascido para prosperar. Até o dia em que tudo mudou. Numa sexta-feira à noite, depois de olhar para o extrato e ver R$ 8,60 de saldo, Carlos saiu para caminhar. Precisava esfriar a cabeça. Foi quando passou em frente a um prédio antigo com uma placa desbotada. Consultoria financeira tradicional. Parecia fora de época, quase abandonado. Mas algo o fez entrar. Lá dentro, sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, estava um senhor de cabelos grisalhos, óculos de leitura e um semblante que transmitia décadas de experiência. O homem levantou os olhos e disse: "Você não entrou aqui por acaso." Carlos forçou um sorriso. "Entrei sim, estava só passando." O velho se recostou na cadeira. "Ninguém entra aqui por estar passando. Entra porque a vida financeira desmoronou e não sabe mais o que fazer." Carlos sentiu um nó na garganta. O senhor continuou: "Sente-se. Vou te contar algo que aprendi em 50 anos trabalhando com dinheiro. A nova geração sabe como ganhar, mas não faz ideia de como manter." Carlos retrucou: "Eu leio sobre investimentos, assisto canais, faço cursos." O homem assentiu devagar. Informação nunca criou riqueza. Princípios criaram. E existem 7 princípios que atravessaram guerras, crises, pandemias e continuam enriquecendo quem os aplica. O problema é que eles exigem algo que ninguém quer mais: disciplina real. Carlos respirou fundo. "Me fala então, qual é o primeiro?" O senhor abriu uma pasta antiga, cheia de anotações à mão. Princípio número 1. Você só prospera quando aprende a se pagar primeiro. Toda vez que o dinheiro entra na sua conta, quem recebe primeiro? Carlos respondeu automaticamente: "As contas, né? Aluguel, cartão, luz." O velho sorriu. "Exatamente. Você trabalha o mês inteiro e quem recebe primeiro são os outros. Você fica com as sobras, e sobras nunca constroem riqueza." Ele escreveu em um papel: "Quem sempre sobra por último, jamais prospera primeiro." Carlos nunca tinha pensado nisso. Ele sempre guardava o que sobrava, ou seja, nada. O senhor explicou: "Antigamente, antes de existirem bancos modernos, as pessoas separavam uma parte de tudo que ganhavam antes de qualquer gasto. Hoje, fazem o contrário e chamam isso de responsabilidade financeira. Está na Bíblia, Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente certamente dão lucro, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Diligência significa separar primeiro, gastar depois, não o contrário." Princípio número 2. Pequenos vazamentos afundam grandes fortunas. O senhor pegou uma moeda antiga e a colocou sobre a mesa. "Sabe qual é a maior mentira que te contaram sobre finanças? Que você precisa de um grande erro para quebrar. A verdade é o oposto. Você não fica pobre em um dia. Você fica pobre todos os dias, com pequenas decisões que parecem inofensivas.
Carlos franziu a testa. Tipo o quê? O velho respondeu. O cafezinho todo dia, a assinatura que você esqueceu, o delivery por preguiça, a compra no impulso porque estava em promoção. Cada uma dessas coisas sozinha não quebra ninguém, mas juntas, repetidas durante meses, anos, elas drenam sua capacidade de construir riqueza. Ele mostrou um caderno velho. Fiz um experimento com um cliente há 10 anos. Pedi para ele anotar todo o gasto menor que R$ 20 durante um mês. Sabe quanto deu? R$ 1.200. Ele nem acreditou. Eram gastos invisíveis, automáticos, que ele nem considerava relevantes. Mas R$ 1.200 por mês, em um ano, são R$ 14.400. Em 10 anos, R$ 144 mil. Dinheiro suficiente para comprar um carro à vista ou dar entrada num imóvel. Ele jogou tudo fora sem nem perceber. Carlos engoliu seco. Ele sabia exatamente quais eram esses vazamentos na vida dele. Princípio número 3. Riqueza pertence a quem sabe esperar. O velho se levantou e foi até a janela. A sua geração tem um problema grave. Querem retorno imediato. Investem hoje e querem resultado amanhã. Começam algo na segunda e desistem na quinta. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, disse: a paciência, a persistência e o suor formam uma combinação imbatível para o sucesso. Mas ninguém quer ouvir isso. Querem atalhos, fórmulas mágicas, promessas de ficar rico rápido. Ele apontou para uma planta no canto da sala. Você planta uma semente hoje e quer colher amanhã? Não funciona assim. Mas o pior não é só não esperar o tempo certo. O pior é começar a plantar e arrancar a semente toda semana para ver se está crescendo. É isso que a maioria faz. Começa um investimento e vende na primeira oscilação. Inicia um negócio e desiste no primeiro obstáculo. Faz um planejamento e abandona na primeira tentação. Carlos abaixou o olhar. Ele tinha feito isso várias vezes. Investimentos que começou e parou. Projetos que abandonou. Planos que duraram menos de um mês. O senhor voltou para a mesa. Você não perde dinheiro porque ganha pouco. Você perde porque interrompe processos que precisam de tempo para amadurecer. Riqueza cresce na velocidade da paciência, não da ansiedade. Princípio número 4. E aqui a coisa fica séria. Riqueza foge de quem tenta parecer rico. O velho pegou uma foto antiga da pasta. Esse aqui era meu pai. Ele tinha uma marcenaria. Nunca usou roupa de grife. Nunca comprou carro do ano. Nunca ostentou nada. Mas quando morreu, deixou 3 imóveis pagos e dinheiro suficiente para sustentar a família por anos. Sabe por quê? Porque ele entendia algo fundamental. Primeiro você fortalece a base, depois vem o conforto. Ele olhou diretamente nos olhos de Carlos. Hoje as pessoas fazem o contrário. Compram aparência antes de construir estrutura. Parcelam o celular mais caro, financiam o carro para impressionar, usam roupa de marca no cartão, jantam em restaurantes caros para postar nas redes sociais. E chamam isso de se valorizar, de recompensa merecida. Mas não é recompensa, é autossabotagem financeira. Carlos sentiu o peso daquilo. Ele tinha feito compras assim, não por necessidade, mas por status, por aprovação, por querer mostrar que estava bem quando na verdade estava quebrado. O Senhor escreveu: o pobre gasta para ser notado, o próspero constrói para ser livre. Ele continuou: não estou dizendo para você viver miserável. Estou dizendo para você não comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não se importam. Bill Gates disse uma vez: se você nasceu pobre, não é culpa sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. E a maioria morre pobre porque gasta a vida inteira tentando parecer rica. Princípio número 5. Dinheiro multiplica quem você já é. O velho pegou 2 moedas idênticas e colocou uma em cada mão. 2 pessoas recebem a mesma quantia. Uma prospera, outra quebra. Por quê? Porque dinheiro não muda ninguém, só revela. Uma pessoa desorganizada com pouco vira caótica com muito. Uma pessoa disciplinada com pouco vira próspera com muito. O dinheiro é apenas um amplificador de caráter. Ele juntou as mãos. Riqueza verdadeira não começa na carteira, começa no comportamento que você repete quando ninguém está vendo.
nos pequenos hábitos diários, na forma como você trata compromissos, na maneira como honra sua palavra. Se você não consegue administrar R$ 1.000, não vai conseguir administrar 1.000.000. E se conseguir, vai perder tudo rápido. Carlos estava absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, alguém estava falando a verdade crua, sem enfeites motivacionais vazios. O Senhor continuou. Por isso que tanta gente que ganha na loteria quebra em poucos anos. Porque o dinheiro revelou que elas nunca aprenderam a administrar. Prosperidade sustentável exige transformação interna antes de expansão externa. Princípio número 6. O verdadeiro patrimônio é invisível. O velho abriu uma gaveta e tirou um documento amarelado. Esse aqui é o inventário de um cliente que atendia há 25 anos. Ele tinha imóveis, carros, ações. No papel era rico, mas vivia estressado, endividado, dependente de crédito. Sabe o que faltava? Tranquilidade. Ele tinha ativos, mas não tinha paz. Ele guardou o documento. A maioria das pessoas persegue números. Quanto tenho no banco? Quanto vale minha casa? Quanto rende meu investimento? Mas esquecem do patrimônio invisível. Tempo livre, saúde mental, relacionamentos sólidos, sono tranquilo, ausência de dívidas. Maquiavel escreveu em O Príncipe: quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha para a ruína. Muita gente arruína a vida perseguindo riqueza que não traz realização. Carlos pensou em quantas vezes sacrificou saúde, família, paz, tudo em nome de ganhar mais. E mesmo assim continuava quebrado. O Senhor finalizou. Riqueza real é acordar sem dívidas, sem pressão, sem ansiedade financeira. É poder escolher. É ter margem de erro. É viver sem depender do próximo salário para sobreviver. Isso vale mais que qualquer extrato bancário. E agora chegamos no princípio número 7. O mais perigoso de todos. O Senhor ficou sério. Esse eu deixei por último porque se você aplicar errado, pode destruir tudo que construiu. Preste atenção. Prosperidade atrai inveja, e inveja destrói silenciosamente. Ele se inclinou para frente. Quando você começa a prosperar de verdade, algo estranho acontece. Pessoas que antes te apoiavam começam a te criticar. Amigos fazem piadas sobre você estar cheio de frescura, porque agora você controla gastos. Familiares te chamam de avarento porque você não empresta dinheiro como antes. E o pior, você mesmo começa a se sentir culpado por estar melhorando. Carlos arregalou os olhos. Isso já estava acontecendo. Desde que começou a mudar hábitos, alguns amigos o chamavam de sério demais, calculista. O velho continuou. Provérbios 14, versículo 23 diz: todo trabalho traz proveito, mas só conversa leva à pobreza. A maioria das pessoas só conversa. Reclama, inveja, critica, mas não age. E quando veem alguém agindo, tentam puxar de volta para a mediocridade. Ele apontou o dedo. Por isso, prosperidade exige discrição. Não ostente. Não prove nada. Não justifique suas escolhas. Construa em silêncio. Porque riqueza barulhenta atrai parasitas. E riqueza silenciosa atrai oportunidades. A maioria das pessoas ricas de verdade você nem sabe que são ricas. Elas vivem abaixo das possibilidades. Investem discretamente, constroem sem alarde. Carlos saiu daquela sala transformado. Não era mais refém do próximo salário. Ele voltou naquela sala. O Senhor sorriu antes mesmo dele falar. Você parece diferente. Carlos assentiu. Eu sou diferente.
Não tenho muito ainda, mas tenho algo que nunca tive: estabilidade. O velho se levantou. Então você entendeu. Riqueza não é sobre quanto você tem. É sobre quanto você consegue manter. É sobre não voltar para o zero toda vez que surge um imprevisto. É sobre construir uma vida que não desmorona. Ele colocou a mão no ombro de Carlos. Agora vem a parte mais... Então aqui está o desafio. Se você assistiu até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você sabe que precisa mudar. Escreve nos comentários. Hoje eu decido diferente. E a partir de agora, quando o dinheiro entrar, pergunte: quem recebe primeiro? Se não for você, está na hora de inverter a ordem. Corte os vazamentos invisíveis. Tenha paciência com seus investimentos. Pare de comprar aprovação. Torne-se alguém que o dinheiro respeita. Construa em silêncio e proteja sua paz acima de qualquer número. Porque no fim, a vida não pergunta quanto você ganhou. Pergunta o que você fez com o que ganhou. E se você construiu algo que permanece ou se deixou. E siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima. Conquiste o extraordinário.